tripoidismo protético para isso aqui não deslocar e nem esse aqui deslocar, certo ou não? Isso aqui chama curva de compensação. Compensou o quê? Olhando para mim. Ontem eu tinha dente, sim ou não? Sim. Quando eu fui para frente, eu não podia tocar atrás, ontem. Por quê? Porque senão o côndilo caía, certo ou não? Quando eu fiz, olhando aqui, quando eu fiz o desgaste de Patterson, eu vim para frente, não vim? Sim. O côndilo estava aqui, não estava? Ele veio para cá, não veio? Sim. Eu fui para trás, ele veio para cá, não veio? Ele veio para cá, não veio? Veio para cá, não veio? Ele veio para cá, não veio? Sim ou não? Sim. Então, ele estava aqui, veio parar aqui. Sim ou não? Eu vou chegar para o côndilo, eu, dentadura, vou chegar para o côndilo e falar, você vai ver o que eu vou fazer com você, amigo. Eu virei um par de dentadura do Suzano, que ontem arrancaram tudo, e hoje ele tem um par de dentadura, certo ou não? Eu vou tocar na frente e eu, dentadura, vou tocar atrás. E quando eu, dentadura, tocar atrás, eu, dentadura, vou fazer você, côndilo, cair para baixo. Isso é os dois conversando, né? O côndilo fala, ó par de dentadura infeliz, foste você hoje uma peça bonita, e ontem era mais bonita ainda. Quando você tocar atrás e tocar na frente, ao invés de você deslocar e de você me deslocar para baixo, eu, côndilo, já terei andado até o tubérculo articular e eu, côndilo, já estarei compensado com o teu toque atrás. Portanto, eu não vou cair, eu vou estar andado. Então eu não tenho problema nenhum. Tá claro ou não? É por causa disso que chama curva de compensação. Esse toque posterior, essa curva aqui, compensou o quanto esse côndilo andou, certo ou não? E quem descreveu essa parábola para cima? Vamos. Essa curva de espelho. Quem fez essa parábola para cima? Essa parábola de boca para baixo. E aqui na frente, eu não tenho outro dente aqui assim, ó. Aqui não é a parábola de boca para baixo? Sim ou não? Vamos. Essa não é de boca para cima? Essa não é de boca para baixo? E se eu falar que isso aqui, ó, e se eu falar que isso aqui vai virar um côndilo, aqui eu vou ter o quê? Uma de boca para cima e lá um incisivo de boca para baixo, sim ou não? E se no incisivo eu fizer um côndilo, eu vou ter uma de boca para cima e uma de boca para baixo, sim ou não? E se aqui eu falar, eu quero isso aqui, um incisivo, eu vou ter o quê? Uma de boca para cima e uma de boca para baixo. E segue 300 mil, certo ou não? No dente, no Suzano, ontem, isso aqui era a curva de espelho, não era não? E hoje que eu fiz um par de dentadura, é curva de compensação, não é de espelho. Porque compensou o quanto eu andei, o quanto eu toquei, com isso aqui já compensado, já andado. Ou seja, isso aqui não tem mancal de força, isso aqui não desce, isso aqui não estira e o ligamento fica bonito. Entendeu? Então, exatamente, esse toque, esse tem que acontecer, é obrigado, tripoidismo protético, não desloca aqui, não desloca aqui, e esse aqui já tem que estar caminhado. Tá claro? Entendeu? Portanto, vírgula. Tem que fazer desgaste de Patterson, sim ou não? O desgaste de Patterson, ele é o seguinte, preste atenção. Você tem duas técnicas. Você pode pegar o rolete de cera, tá certo ou não? Abre uma canaleta no rolete de cera, tá certo? E abre uma canaleta no rolete de cera embaixo. Então, esses roletes de cera, eles já tem que estar na DVO do paciente. Não pode errar.
Eles têm que estar na vestibular do paciente. 2 coletes de cera. Esse rolete de cera não pode estar pressionando. Tem que estar bonito. O de baixo tem que estar bonito. Ele não pode para lá aqui, isso não pode. Tem que estar pronto e na DVO. Você pega o rolete de cera, abre uma canaleta aqui, ó. Pega aquela espátula 26, aquela retangular, dobra ela assim, ó. Ela vai ficar o quê? Uma enxadinha, não vai? Aí você vai roçando ela aqui, abrir uma canaleta, certo ou não? Embaixo da canaleta, você passa o quê? A parte do cron, da lecron, você passa embaixo. Então você faz o quê? Aquela retenção que você fazia na classe 1 para colocar amálgama e ele entrar ali embaixo, sim ou não? Uma cauda de andorinha, você dá o reforço, mas o reforço de retenção era embaixo. Então você faz o rolete de cera, abre uma canaleta de cima, com uma tronco cônica invertida também você faz. Então você faz uma canaleta de largura 5 milímetros e profundidade 5, tá certo? E aí você tem que fazer um pó, você tem que fazer uma massa para você completar o que você tirou, certo? O rolete de cera não estava em DVO perfeita, sim ou não? Você não tem uma canaleta aqui? Então você tem que colocar aqui um dispositivo, uma massa X, que já eu te falo, para essa massa X levantar 2 milímetros, tá vendo ou não? Levantei, ficou alto. Em cima tem uma canaleta, não tem? Você vai botar a massa e vai aumentar 2 milímetros, 2,5, 3. Quando ele fechar a boca, a DVO estava 5, agora vai estar 5,5, certo ou não? Está errado. Aí você fala para ele, fecha a boca devagar, vai para frente. Certo ou não? Você concorda que ele vai raspar esse pó em cima, essa massa em cima, esse cimento em cima, que ele vai raspar para lá e vai raspar para cá, sim ou não? O côndilo dele não vai andar para frente e para trás, sim ou não? O côndilo não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso. E na boca ele vai fazer o quê? Vai fazer isso e vai fazer isso, vai fazer isso e vai fazer isso. Certo ou não? Quando ele fizer isso na boca, ele vai estar desgastando aquele cimento ou aquele pau de peroba que você botou aqui em cima e aqui embaixo, certo ou não? Só que eu pergunto, na canaleta que você abriu, se você botar ferro, você acha que ele vai desgastar? E se você botar peroba, pó de pau de peroba, ele vai desgastar? E se você botar cimento de concreto armado, vai desgastar. Então o que você pega? Pó de carburil, pó de carburundum, ou esse pó de grafite que você põe na chave, põe no fio, só pó de carburundum. Você compra nessas lojas de material aí, certo ou não? Você fala, me dá meio quilo de pó de carburundum, certo ou não? O que é esse pó de carburundum? É um pó que eles usam nesses tornos de usinar. O mecânico que usa é mecânico. Você compra meio quilo. Aí você pega meio quilo de gesso comum de estuque. Gesso que é 40 centavos o gesso branco, o quilo. Aí você mistura esse gesso com esse pó de carburundum, tá certo ou não? Numa lata de pó de café. Então você misturou o quê? Você misturou o gesso com esse pó de carburundum, certo ou não? O que eu vou colocar dentro dessa canaleta? Esse gesso com pó de carburundum. Então eu vou pegar esse gesso, vou botar água e vou manipular esse gesso, certo ou não? Como se eu fosse preencher o molde. Então estou misturando. Jogo na canaleta, aumento 2 milímetros, 3. 2 milímetros, 3, em cima e embaixo. Então ficou algo levantado, 2 milímetros, 3, 3 milímetros, 2. Tá por aí. Eu pergunto, esse gesso comum é fraco, não é? E o pó de carburundum não deixou um grão cristalino colar no outro, colar e ficar duro. Está entendendo ou não? Não deixou ficar duro. Então o que eu tenho ali? Eu tenho um pó abrasivo
que vai se desgastar de acordo com que a mandíbula andar. A maxila está parada, sim ou não? Então eu peço para ele ir para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. A mandíbula vai para frente e para trás, para frente e para trás. Sim ou não? Rápido. Sim. Eu não fiz uma curva de compensação? Não é a curva de SP? Não. Curva de SP é dente. E essa curva de compensação? Ó, eu estou fazendo. Ela está compensando o quê? Ela está compensando a andada do côndilo. Certo ou não? Olhando de frente. Olhando de frente. Aqui fora da ATM, tem osso ou não? Vamos. E em cima tem osso? E do lado de dentro tem osso? Atrás tem osso? Na frente tem osso? Eu falo, amigo, vai para a esquerda. Ele vai. Esse côndilo não caminhou no osso? Sim ou não? Essa boca não fez uma semiparábola para a esquerda e para a direita? Curva de Wilson. Para frente, curva de espelho. Para a lateralidade, curva de Wilson. Qual é a teoria de Monson? Pega uma bola de 4 polegadas de raio e joga nessa mandíbula. Essa bola tem que tocar nesse dente, nesse dente, nesse dente, nesse dente, nesse dente, sim ou não? E tem que tocar nesse dente, nesse dente, nesse dente, nesse dente. Teoria de Monson. Existe uma plataforma para você pré-fabricar os roletes de cera e as curvas de SP e as teorias de Monson e as curvas de Wilson e teoria de compensação. Tá? Existe uma pré. O laboratório pode te mandar essa pré-curva, certo? Só que se você mandar a pré-curva, o indivíduo vai achar que já está pronto. Não faz o desgaste de placa. Então eu pergunto, atenção. Não é aquela placa de linha. Não, essa placa também ajuda. Mas existe uma pré-fabricada que já te manda isso. E eu pergunto. Vira esse desgaste, sim ou não? Eu vou desgastar até tocar o quê? Até tocar cera. A hora que tocar cera, eu paro. Por quê? Porque a cera é dimensão vertical. Só que eu fiz... Pode acontecer de desgastar a cera? Pode. E deve? Não deve. Existe uma outra técnica... Porque se eu tiver errado no meu rolete, não é nesse desgaste de Patterson que vai tirar esses errinhos da cera? Exatamente. Então, até chegar na cera, quando eu tiver um erro, aqui eu vou tocar na cera, você para. Aqui onde estava errado, vai ficar o quê? Vai ficar o reboque que eu fiz no gesso. Então ele vai compensar. Eu vou montar até chegar no gesso, vou montar até chegar no gesso e o pré até chegar na cera. Pronto, eu compensei. Esse gesso toma presa depois? Esse gesso já tomou presa. A hora que você faz, você põe na canaleta, 5 minutos, 6, ele tomou presa. Ele ficou duro para quebrar todo mundo? Não, por quê? Porque o pó de carburil não deixou. Se você não achar pó de carburil, você compra sapólio radium de limpar a pia sem sabor e mistura com o gesso. É a mesma coisa do pó de carburil, só que não fica aquele cinzinha, que o pó é preto, fica aquele brancão, certo ou não? E existe uma outra técnica. Você faz rolete de cera em cima, embaixo, de cera, embaixo, de cima, embaixo, certo? O rolete de cera está pronto na dimensão vertical, certo ou não? O rolete de cera está pronto, sim ou não? Sim. Rolete de cera está pronto, o que você faz? Você pega uma cera 7, dobra e põe no rolete de cera de cima. Cola. Pega uma cera 7, dobra e põe no rolete de cera de baixo, certo ou não? Eu aumentei 2 ceras aqui, sim ou não? Sim. Vaselina o de cima, viu de cima vaselinada? Não está dura essa cera? Vaselina o de cima, certo ou não? E o de baixo, você emborca numa água quente, sim ou não? Vamos? Você leva na boca e manda ele apertar a boca, certo ou não? Não está vaselinado em cima? Para frente, para trás, para direita, para esquerda. Para frente, para trás, para direita, para esquerda. Como é que chama essa técnica? Da cera por amassamento. Curva de compensação por amassamento. Uma outra técnica. É mais fácil. Dá para você fazer para a gente, de trazer o rolete e a gente fazer isso no seu Roberto? Só para a gente ver como é que é feito.
Eu vou pedir. Obviamente a prótese já vai estar pronta, mas é só para que a gente veja como é que é feito isso. Então é o seguinte. No clone dele. Então é o seguinte, eu vou acrelizar a dentadura, certo ou não? Vou clonar a dentadura e vou fazer uma base de prova. E vou pedir para mandar um rolete de cera baixo e eu aumento aqui, a gente faz uma técnica por amassamento. Ou se quiser fazer a técnica por pó de carburil, compra o carburil, ou traz o pó de carborolu, o gesso comum, do mais barato, fraco, ou traz sabe o sapólio rádio? Sem sabor. Eu já cheguei na faculdade, tudo espumando, parecia que o cara estava doido. Não, doutor, tá bom, mas tá com cheiro de hortelã e tal, aquele puta cheiro. Quer dizer, você tem que dar zero pro cara, né? Entendeu não? Como é que é? Isso é uma técnica de conversação. Então, atenção, esse não tocar um par de dentadura, é que o pessoal vai falando, vai escrevendo, vai fazendo trabalho, e não é não tocar. Agora, se você fala assim, na minha boca, você vai deixar toques ativos aqui e um passivo aqui na frente, vai. Eu já li trabalho de tese que o cara fala que de canino a canino, indentado não pode tocar. Quer dizer que Deus esquece, né? Deus fez por fazer. Então quem usa PT quando vai incisar, lá atrás está tocando. Não tenha a menor dúvida na tua vida. Você nem passe pela tua cabeça. Porque se não tocar, ela desloca. Mas o protocolo não, porque já é igual. Não, peraí, não muda o assunto não. Não. Agora, o protocolo, beleza, o protocolo para você montar dente, se você quiser fazer a curva de Spee, a curva de Wilson, para montar perfeito, ajuste oclusal do protocolo, dente, não está preso, está anquilosado, virou dente, tá certo? E aí você vê os trabalhos que são feitos aqui, ó. Quer dizer, preste atenção, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Nossa Senhora, eu estou indo embora, eu trouxe ajustes oclusais, ajuste de boca, tá certo? Ajuste de ATM, ajuste de músculo, eu não vim para criticar, tá entendendo não? São casos que eu peguei e fiz, e estou por uma casa mostrando para vocês, como já mostrei em curso, como já mostrei em outro lugar, certo? Então assim...